dia 27 de janeiro. Hoje continuamos nossa leitura das Escrituras, passando por momentos marcantes da história de Moisés em Êxodo, pelas palavras de sabedoria em Provérbios, pelos salmos que expressam confiança e louvor ao Senhor, e pelos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus. Que estas palavras toquem nossos corações e nos aproximem ainda mais do propósito de Deus para nossas vidas. Êxodo 4, 1, 5 e 21. Versículo 1. Então respondeu Moisés: Mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. Versículo 3. E ele disse: E lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e ela tornou-se uma serpente, e Moisés fugia dela. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e pegou-lhe, e tornou-se uma vara em sua mão. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: E mete agora a tua mão no teu seio. E, metendo-a no seu seio, tirou-a, e eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Versículo 7. Disse: E torna a meter a tua mão no teu seio. E ele tornou a meter a sua mão no seu seio, e tirou-a do seu seio, e eis que se tornará como a sua carne. Versículo 8. E acontecerá que, se eles não crerem, nem atenderem ao testemunho do primeiro sinal, crerão ao testemunho do segundo sinal. Versículo 9. Se ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Versículo 13. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Versículo 15. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Versículo 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Êxodo 4, 18, 5 e 21. Versículo 18. Então, foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: E deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse Jetro a Moisés: E vai em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés: Em Midian, e vai, volta para o Egito, porque todos os que procuravam a tua morte morreram. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar sobre um jumento, e voltou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Versículo 22. Então dirás a Faraó: E assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Versículo 23. Eu te disse: E deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e disse: E certamente, tu és para mim um esposo sanguinário. Versículo 26. E desviou-se dele, então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Versículo 27. Disse o Senhor a Arão: E vai ao encontro de Moisés, ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Versículo 28. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviará, e todos os sinais que lhe ordenara. Versículo 29. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Versículo 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Versículo 31. E o povo creu, e, ouvindo que o Senhor visitará os filhos de Israel e que olhara para a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Êxodo 5. Versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: E assim diz o Senhor Deus de Israel: E deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel.
Versículo 3 E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus, para que não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 4 Então disse-lhes o rei do Egito, por que, Moisés e Arão, interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas cargas. Versículo 5 Disse também Faraó, e eis que o povo da terra já é muito, e vós os distraís de suas cargas. Versículo 6 Por isso deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo. Versículo 7 Daqui em diante não dareis palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos irão e colherão para si a palha. Versículo 8 E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo, e vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9 Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Versículo 10 Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo, e assim diz Faraó, e eu não vos darei palha. Versículo 11 Ide vós mesmos e tomai para vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso trabalho. Versículo 12 Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Versículo 13 E os exatores os apertavam, dizendo, já acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Versículo 14 Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Versículo 15 Por isso foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Versículo 16 Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Versículo 17 Mas ele disse, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Versículo 18 Ide, pois, agora, e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Versículo 19 Então os oficiais dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Versículo 20 Encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. Versículo 21 E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, pois fizestes que o nosso cheiro seja abominável diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Mateus 18 e 1-20. Versículo 1 Naquela hora, chegaram os discípulos a Jesus, perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2 E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo 3 E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4 Portanto, quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5 E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim me recebe. Versículo 6 Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7 Ai do mundo, por causa dos tropeços. Porque é necessário que venham tropeços, mas ai daquele homem por quem o tropeço vem. Versículo 8 Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9 Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Versículo 10 Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, nos céus, veem continuamente a face de meu Pai, que está nos céus. Versículo 11 Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Versículo 12 Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele, nos montes, as 99, indo procurar a que se desgarrou? Versículo 13 Se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Versículo 14 Assim, também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Versículo 15 Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16 Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Versículo 17 Se não as escutar, dize-o à igreja, e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Versículo 18 Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Versículo 19 Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Versículo 20 Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Salmos 22, 19 e 31. Versículo 19 Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Versículo 20 Livra minha alma da espada e a minha predileta, da força do cão. Versículo 21 Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Versículo 22 Então declararei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Versículo 23 Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel. Versículo 24 Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ouviu. Versículo 25 Ó meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem.
Versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Versículo 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Versículo 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e ninguém poderá reter viva a sua própria alma. Versículo 30. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Versículo 31. Virão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Provérbios 5, 15 e 21. Versículo 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Versículo 16. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas ruas, os ribeiros de águas. Versículo 17. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Versículo 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19. Como serva amorosa, e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Versículo 20. Porque, filho meu, andarias atraído por uma estranha e abraçarias o seio de outra? Versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas veredas. Encerramento do dia 27 de janeiro. Que possamos refletir nas Escrituras lidas hoje, buscando a presença de Deus em todos os aspectos de nossa vida, confiando no seu poder, sabedoria e amor eterno.